uma taxa de 20% em compras internacionais online de até $50. Uma taxação que vem sendo debatida há meses e que tem gerado desgaste no governo federal e no Congresso. Uma discussão em que diferentes atores pressionam o executivo. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 6 de junho de 2024. Dia seguinte à aprovação no Senado da taxa federal de 20% em compras internacionais online de até $50 em sites como Shein, Shopee e AliExpress. A votação simbólica, ou seja, sem a contagem nominal de votos, aconteceu após um dia de intenso desgaste no Congresso. Na véspera da aprovação, na terça-feira, o relator do texto no Senado, Rodrigo Cunha do Podemos de São Paulo, retirou o trecho sobre a taxação que estava incluído no projeto Mover, um programa lançado por Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 2023, que propõe um conjunto de ações para combinar objetivos de descarbonização com estímulo ao setor automotivo. Ou seja, como dá para perceber pelo projeto principal, a taxação de importados online não tem a ver diretamente com o Mover, mas foi incluído pelo relator do texto na Câmara, o Átila Lira, do PP do Piauí. No Senado, além de retirar do projeto esse trecho sobre a taxação de compras online, o Rodrigo Cunha também propôs retirar partes que previam uma política de conteúdo local para o petróleo, além da criação de um novo regime fiscal para a produção nacional de bicicletas e uma outra que acrescentava impostos para carros movidos a álcool. A justificativa do relator foi que os 4 pontos tratavam-se de jabutis, que no léxico político significa a inclusão de trechos que não têm a ver com o projeto principal. Mas o ponto mais sensível mesmo dos trechos retirados para o Rodrigo Cunha foi o da taxação. É importante pontuar que na Câmara, Arthur Lira, deputado do PP de Alagoas e presidente da casa, é um dos defensores da medida. E assim que ele soube da retirada do trecho, foi tomar satisfações, como contou o jornalista Valdo Cruz em seu blog no site G1. A confusão foi tanta que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, adiou a votação para o dia seguinte. Daí, na nova sessão, os parlamentares aprovaram o Mover com 67 votos e nenhum contrário. E depois votaram a taxação como destaque do projeto Mover, o que na prática fez a taxação voltar ao projeto principal. Como o texto foi alterado pelos senadores, ele precisa voltar para a Câmara para uma nova análise dos deputados e só depois vai seguir para a sanção presidencial. Tem uma questão interessante para prestar atenção que foi a votação simbólica, sem a contagem nominal dos votos. Os senadores fizeram um acordo para que o trecho fosse votado assim, para não ter indisposição de quem fosse contrário. E por que isso? Porque esse é um tema que tem aquecido parte do debate político, pelo menos desde meados de 2023. Por um lado, empresas brasileiras dizem ser prejudicadas pela concorrência com sites estrangeiros. Por outro, o impacto sobre consumidores gera um temor de um ônus político. E aqui vale a gente dar um passo para trás para entender melhor essa história. Até 2023, a lei brasileira definia que encomendas internacionais de até $50, algo em torno de R$250, seriam isentas de tributos, desde que feitas de pessoa física para pessoa física. Só que as empresas estrangeiras de comércio online, como a Shein, o AliExpress e a Shopee, passaram a usar essa brecha para escapar da taxação. Elas registravam suas vendas como operações entre pessoas físicas para evitar a taxa de importação de 60% sobre todas as compras feitas junto a pessoas jurídicas. Infelizmente, de 5, 6 anos para cá, essas empresas usaram um expediente, como o senhor colocou, ilegal, para passar como remessa, pessoa a pessoa, o que era uma venda comercial. Tá? Falando português claro. Só que havia determinação política que durou 5 anos que nada fosse feito. Eu digo que é política porque se você falar com qualquer auditor da Receita Federal, eles vão dizer, nós avisamos que estava havendo fraude.
Esse que você ouviu foi o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Ele falou isso em 22 de maio, durante uma sessão da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara para prestação de esclarecimentos sobre a política econômica do governo Lula. Na fala, Haddad cita que um só vendedor desses sites importados online fez 17 milhões de vendas como pessoa física. Então a preocupação do comércio é legítima, na minha opinião. A preocupação da indústria que já está sendo afetada é legítima. Mas precisa haver um entendimento dos três poderes em torno dessa questão que saiu do controle não agora. Então, quando dizem aqui a desoneração foi desonerado recentemente, não é verdade. Não foi desonerado recentemente. Porque, na verdade, isso começou lá em 2018, 2019, em que essa curva começa a entrada fraudulenta dos produtos e ninguém toma providência. Em abril de 2023, o governo disse que acabaria com a isenção de $50 para encomendas de pessoas físicas para pessoas físicas. Também anunciou que atuaria para aumentar a fiscalização e impedir que essa brecha fosse explorada. Só que a comunicação da medida pelo governo teve problemas, como chegou a contar o Durma com essa na época. Teve vai e vem de informações, contradições entre ministros e insatisfação pública de integrantes do Planalto. O episódio gerou desgaste para o governo, que voltou atrás e manteve a isenção. Daí, em 30 de junho de 2023, o governo anunciou o Remessa Conforme, um programa da Receita Federal com novas regras para compras feitas em marketplaces estrangeiros. A principal novidade foi que compras de até $50, feitas por pessoas físicas junto a pessoas jurídicas com adesão ao programa, passaram a ser isentas de impostos de importação. Ou seja, é como se a brecha tivesse sido oficializada. A isenção vale apenas para a taxa de importação. As empresas ficaram obrigadas a pagar o tributo estadual ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, com uma taxa fixa de 17%. Além de endereçar a brecha anterior, a ideia do programa era aumentar a transparência das empresas sobre as operações. A contrapartida para as empresas que aderissem ao Remessa Conforme era prestar uma série de informações para o governo. Assim, o governo teria mais controle sobre essas compras. As regras começaram a valer em 1º de agosto daquele ano. Os principais marketplaces estrangeiros aderiram. 4 meses depois, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, disse que o próximo passo seria acabar com a isenção do imposto de importação entre pessoas físicas. Então, em maio de 2024, o tema esquentou de novo quando o relator Átila Lira incluiu a taxação no projeto Mover, como a gente contou antes. Ele justificou a manobra dizendo que o tema tem preocupado a indústria nacional. Também afirmou que o fim da isenção visa não gerar desequilíbrio com os produtos fabricados no Brasil, que pagam todos os impostos. E como já era de se esperar, a principal pressão feita em favor da taxação dessas compras vem de empresas brasileiras que falam em concorrência desleal dos marketplaces estrangeiros. Em 21 de maio, confederações de indústria, comércio e agricultura lançaram um manifesto defendendo o fim da isenção. O argumento é que as firmas nacionais pagam, em média, 45% de carga tributária para produzir e vender aos brasileiros. Já as estrangeiras pagariam só os 17% em ICMS, gerando uma injustificável desigualdade na tributação. Outro argumento é que essa vantagem das compras vindas de fora leva a menos emprego no Brasil. E para além da pressão de empresários, a taxação dessas compras também poderá contribuir para um aumento da arrecadação federal. O Haddad busca mais receitas para cumprir a meta de déficit zero em 2024. Mas, por outro lado, tem aquela questão do ônus político, porque se essas compras forem alvo de impostos de importação, o preço final deve aumentar. O raciocínio apareceu, inclusive, em fala do presidente Lula em 23 de maio, como você ouve agora. Nós temos 2 tipos de gente que não paga imposto. Você tem as pessoas que viajam, que tem isenção de $500 no free shop, que tem mais isenção de $1.000, sabe, que não paga. São gente de classe média, que tem uns 24 milhões de pessoas que podem viajar mais que uma vez por mês para o exterior. E como é que você vai por ali, as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo, um negócio... O perfil dos consumidores que fazem compras nesses sites estrangeiros é um dos pontos centrais de discordância. Isso porque alguns estudos que circulam entre empresários mostram cenários diferentes. Em 21 de maio, Arthur Lira citou um desses levantamentos feito pelo Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem da FSB para dizer que 60% dos clientes são classe A e B.
Já a Shein, nota à imprensa, citou uma pesquisa da consultoria Ipsos que diz que 88% dos seus consumidores são da classe C, D e E. A empresa chinesa também afirmou que o que está em jogo é o poder de acesso e compra dos brasileiros a produtos internacionais de qualidade e acessíveis. Apesar das dúvidas sobre o perfil da clientela, o fim da isenção, se sancionado pelo governo, pode trazer riscos de reduzir a popularidade de Lula. E justamente por isso ainda se tem dúvida quanto à posição do presidente em relação ao tema, apesar dele já ter criticado a taxação, como a gente ouviu há pouco. Porque, por outro lado, o governo federal não tem interesse em comprar a briga com Arthur Lira, que está empenhado na taxação e eventualmente ver temas caros à gestão Lula barrados na Câmara. Em entrevista à rede CNN Brasil na quarta-feira, Gleisi Hoffmann, presidente do PT e deputada pelo Paraná, disse que provavelmente Lula não vai vetar a taxação para não se complicar. O Durma com essa volta já. Sabe aquela sensação de assistir a um filme e não entender porque tem tanta gente elogiando ele por aí? Pensando em ampliar as habilidades de compreensão audiovisual, o Pedro Bardini e o Leonardo Rodrigues elaboraram um serviço com aspectos para entender melhor os filmes. Pedro, conta pra gente como foi feito esse serviço. A gente se baseou no livro Fazendo Filmes, do diretor Sidney Lumet, para selecionar 8 aspectos do cinema, que são direção, roteiro, produção, atuação, fotografia, direção de arte, edição de som e montagem. Aí fomos atrás de profissionais de cada área para perguntar o básico sobre suas funções, como o que é e como se identifica na tela. Ouvimos, por exemplo, Miriam Biderman, editora de som de Carandiru, e João Pedro Zappa, ator de filmes nacionais. Também pedimos um exemplo de uma cena legal para exemplificar cada aspecto. Para se ter ideia, foram citados filmes como Terra em Transe, do brasileiro Glauber Rocha, e Tubarão, de Steven Spielberg. E Pedro, entre o que esses especialistas falaram, o que te chamou mais atenção? O que chama atenção é que todos os profissionais concordam que um bom trabalho audiovisual tende a ser imperceptível. Eles explicam que isso acontece porque, para cumprir com o principal objetivo do cinema, que é manter o espectador imerso na tela, é preciso que todos os elementos se complementem e que nenhum salte aos olhos. Segundo os especialistas, se algo chama muito a atenção do público no filme, é provável que se esteja destoando do restante, o que é ruim, porque te afasta da tela. O texto do Pedro e do Leonardo você confere em nexojornal.com.br. E se depois de ler o material você já quiser colocar em prática esses conhecimentos, vale usar o cupom do Nexo e assinar o streaming Belas Artes à la carte. Assinante do jornal tem direito ao primeiro mês de graça na plataforma que reúne alguns dos principais clássicos do cinema. Da taxação de importados online aos aspectos para entender melhor um filme, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Aline Pellegrini, roteiro de Marcelo Rubissec, participação de Pedro Bardini, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Bruno Bimbatti, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de status da semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!